Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Você já acordou sem saber qual caminho seguir? Já sentiu aquele peso no peito? Aquela angústia de estar perdido em meio a tantas decisões? Hoje você vai descobrir como transformar sua manhã através de uma oração tão poderosa que vai mudar completamente a forma como você enxerga os desafios do seu dia. Nos próximos minutos, vou compartilhar com você verdades que vão fazer seu coração arder, que vão trazer paz para sua alma inquieta e que vão te conectar de uma maneira profunda com o Criador. Mas preste atenção, porque o que você vai ouvir aqui não é apenas mais uma oração comum, é um encontro verdadeiro com aquele que conhece cada detalhe da sua jornada. Se você ficar até o final, vai entender por que tantas pessoas têm transformado suas vidas apenas começando o dia da maneira certa. Não perca nenhum segundo, porque cada palavra aqui foi preparada especialmente para tocar seu coração e trazer a direção que você tanto precisa. Sabe, quando a gente abre os olhos pela manhã, muitas vezes vem aquela sensação de não saber por onde começar, não é verdade? Você já passou por isso? Já sentiu como se estivesse numa encruzilhada, olhando para várias direções e sem conseguir discernir qual é a vontade de Deus para aquele dia, para aquela situação, para aquela decisão que precisa tomar? Eu quero te dizer uma coisa que vai trazer alívio para o seu coração neste exato momento. A Bíblia nos ensina que o Senhor é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, o que isso significa? Significa que nada nos faltará, que Ele nos guiará por caminhos seguros, que Ele conhece o trajeto que precisamos percorrer. Você crê nisso? Você realmente acredita que Deus tem um plano específico para a sua vida e que Ele quer te mostrar o caminho? Olha, eu preciso ser sincero com você, a vida cristã não é fácil, não é mesmo? Ninguém disse que seria simples caminhar neste mundo cheio de desafios, de tentações, de situações que nos tiram do centro, que nos fazem questionar nossa fé, que nos deixam sem chão. Mas sabe o que é maravilhoso? É que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Você já parou para pensar no quanto é libertador saber que existe um Deus que se importa com cada detalhe da sua vida? Um Deus que conhece seus medos mais profundos, suas angústias mais secretas, suas dúvidas mais perturbadoras. Ele sabe de tudo, meu irmão, minha irmã, e ainda assim, Ele te ama de uma forma que nossa mente limitada nem consegue compreender completamente. Quando você acorda pela manhã e sente aquele vazio, aquela incerteza sobre o que vai acontecer, sobre como vai resolver aqueles problemas que parecem tão grandes, tão impossíveis, o que você faz? Você corre para as pessoas buscando respostas? Você se perde nas preocupações, permitindo que a ansiedade tome conta do seu coração? Ou você para, respira fundo e busca a face daquele que tem todas as respostas? Veja bem, não estou dizendo que não devemos buscar conselhos sábios, que não devemos conversar com nossos irmãos na fé. Mas estou perguntando, onde está a sua primeira fonte de direção? Quem você consulta primeiro quando precisa tomar uma decisão importante? A oração da manhã, meu querido, minha querida, é como abrir as janelas da sua casa e deixar a luz do sol entrar. É como preparar o terreno do seu coração para receber as sementes da vontade de Deus. É como afinar o instrumento da sua alma para tocar em harmonia com os propósitos divinos. Você tem começado seus dias dessa forma? Tem dedicado os primeiros momentos do seu dia para se conectar com o Criador? Porque veja, quando você faz isso, quando você coloca Deus em primeiro lugar logo pela manhã, você está declarando algo poderoso. Você está dizendo que reconhece sua dependência dele, que entende que sem ele nada pode fazer, que aceita que os planos dele são superiores aos seus planos. Sabe o que acontece quando a gente tenta viver a vida no nosso próprio entendimento? Quando a gente acha que sabe melhor do que Deus o que é bom para nós. A gente se perde, não é mesmo? A gente toma decisões precipitadas, escolhe caminhos que parecem corretos aos nossos olhos, mas que no final nos levam para lugares onde nunca deveríamos estar. Você já experimentou isso?
Já sentiu o gosto amargo de ter seguido sua própria vontade, em vez de esperar pela direção divina? Todos nós já passamos por isso em algum momento. Todos nós já erramos o alvo, já nos desviamos do caminho, mas sabe o que é extraordinário no amor de Deus? É que Ele não nos abandona nos nossos erros. Ele não nos deixa perdidos nas consequências das nossas escolhas equivocadas. Ele vem ao nosso encontro, Ele estende sua mão amorosa e diz: venha, filho, venha, filha, eu ainda tenho um caminho preparado para você. Quando você ora pela manhã pedindo direção, você está ativando algo sobrenatural. Você está abrindo um canal de comunicação com o céu. Você está permitindo que o Espírito Santo fale ao seu coração, que ilumine seu entendimento, que mostre verdades que seus olhos naturais não conseguem enxergar. Você sabia que a palavra de Deus nos diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos? Que os caminhos dele são mais elevados que os nossos caminhos? Então, como podemos esperar encontrar o melhor caminho se não buscarmos a sabedoria dele? Como podemos tomar as decisões corretas se não pedirmos sua orientação? Como podemos ter paz em meio às tempestades se não nos ancorarmos na sua presença? Deixa eu te contar uma coisa. Existem momentos na vida em que a gente se sente completamente paralisado. Você sabe do que estou falando? Aqueles momentos em que você olha para frente e vê várias portas, mas não sabe qual delas abrir. Aqueles momentos em que cada opção parece trazer consigo um peso, uma responsabilidade, uma consequência que você não sabe se está preparado para enfrentar. É nesses momentos que a oração se torna não apenas importante, mas essencial, vital, necessária como o ar que respiramos. É nesses momentos que precisamos mais do que nunca da direção divina. Porque nossas forças são limitadas, nossa sabedoria é insuficiente, nossa visão é turva, mas a sabedoria de Deus é perfeita. O poder dele é ilimitado, a visão dele alcança o princípio e o fim de todas as coisas. Você já reparou como Jesus vivia? Como ele conduzia seu ministério aqui na terra? Ele buscava constantemente a direção do Pai. Ele se retirava para lugares solitários para orar. Ele passava noites inteiras em comunhão com Deus antes de tomar decisões importantes. Se o próprio Jesus, que é Deus encarnado, sentia necessidade de buscar direção através da oração, quanto mais nós, que somos frágeis, que somos limitados, que somos dependentes. Você tem seguido esse exemplo? Tem separado tempo para estar a sós com Deus, para ouvir sua voz, para alinhar seu coração com a vontade dele? Quando você começa seu dia buscando a direção de Deus, algo sobrenatural acontece. É como se uma luz se acendesse no meio da escuridão. É como se um mapa aparecesse onde antes havia apenas confusão. É como se você recebesse forças para enfrentar situações que antes pareciam impossíveis. Você não está apenas recitando palavras vazias. Você está entrando na presença do Rei dos Reis. Você está se prostrando diante do trono da graça. Você está reconhecendo sua pequenez diante da grandeza dele. E nesse ato de humildade, nesse gesto de rendição, você encontra exatamente aquilo que seu coração tanto precisa. Você encontra paz, você encontra clareza, você encontra direção. Mas veja, buscar direção não significa necessariamente que você vai ouvir uma voz audível dizendo exatamente o que fazer. Não é assim que Deus geralmente opera, pelo menos não na maioria das vezes. Às vezes, a direção vem através de uma paz inexplicável que invade seu coração quando você pensa numa determinada opção. Às vezes vem através de uma porta que se abre quando todas as outras se fecham. Às vezes vem através de uma palavra que alguém fala que ressoa profundamente na sua alma. Às vezes vem através da própria palavra de Deus, que de repente ganha vida e fala diretamente para a sua situação. Você tem estado atento a essas manifestações? Tem cultivado a sensibilidade espiritual necessária para perceber quando Deus está te guiando? A verdade é que muitas vezes a gente perde a direção de Deus, não porque Ele não está falando,
mas porque a gente está ocupado demais para ouvir, está ansioso demais para esperar, está apressado demais para pausar e perceber sua voz suave e mansa. Você tem vivido nesse ritmo acelerado? Tem permitido que as urgências da vida sufoquem a importância da comunhão com Deus? Porque veja, não existe nada neste mundo que seja mais importante do que ouvir a voz do Criador. Não existe compromisso que seja mais urgente do que buscar a presença dele. Não existe atividade que seja mais produtiva do que passar tempo aos pés de Jesus. Quando você ora pedindo direção pela manhã, você está declarando algo profundo. Você está dizendo que sua vida não te pertence e que você não é o autor da sua própria história. Que existe um Deus que te criou com propósito, que te chamou com um chamado santo, que preparou obras de antemão para que você andasse nelas. Você tem vivido consciente disso? Tem entendido que cada dia é uma oportunidade de cumprir parte do propósito divino para a sua vida? Que cada decisão que você toma pode te aproximar ou te afastar do centro da vontade de Deus? Pense comigo por um momento. Quando você está dirigindo um carro numa estrada desconhecida, o que você faz? Você usa um GPS, não é mesmo? Você confia naquele aparelho para te mostrar o melhor caminho, para te avisar sobre os obstáculos, para te redirecionar quando você erra o trajeto. Agora imagine que Deus é o GPS da sua vida, só que infinitamente mais preciso, infinitamente mais confiável, infinitamente mais sábio. Ele conhece cada curva do caminho, ele sabe onde estão os perigos, ele enxerga os atalhos que vão te economizar tempo e sofrimento. Ele vê o destino final e sabe exatamente como te levar até lá da melhor forma possível. Você tem confiado nesse GPS divino? Ou tem desligado o aparelho e tentado seguir por conta própria? A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que buscaram a direção de Deus e foram abençoadas. Pense em Abraão, que deixou sua terra sem saber para onde ia, apenas confiando na promessa divina. Pense em Moisés, que guiou um povo inteiro pelo deserto, seguindo a nuvem e a coluna de fogo, que representavam a presença de Deus. Pense em Davi, que consultava o Senhor antes de cada batalha e por isso vencia os inimigos. E sabe o que todas essas pessoas tinham em comum? Elas reconheciam sua dependência de Deus. Elas não confiavam na própria força. Elas não se apoiavam na própria compreensão. Elas buscavam constantemente a face do Altíssimo. Você tem sido esse tipo de pessoa? Tem vivido numa postura de dependência e busca constante? Mas também existem histórias na Bíblia de pessoas que não buscaram a direção de Deus e sofreram as consequências. Pense em Saul, que desobedeceu às ordens divinas e perdeu o reino. Pense em Jonas, que tentou fugir da presença de Deus e acabou na barriga de um grande peixe. Pense em Sansão, que foi guiado pelas próprias paixões e terminou seus dias cego e humilhado. Essas histórias não estão ali por acaso. Elas são avisos para nós, são lembretes do que acontece quando decidimos seguir nosso próprio caminho em vez de buscar a vontade divina. Você quer ser como os primeiros ou como os segundos? Quer ser alguém que anda na direção de Deus ou alguém que se perde nas próprias escolhas? Quando você clama pela manhã dizendo, Senhor, guia-me, você está fazendo um pedido que agrada profundamente o coração de Deus, porque Ele deseja te guiar, Ele deseja te mostrar o caminho, Ele deseja te conduzir por veredas de justiça por amor do seu nome. Mas veja, Deus não força sua direção sobre ninguém. Ele não invade seu livre-arbítrio. Ele não toma decisões por você. Ele te mostra o caminho, mas você precisa escolher andar nele. Ele te revela a vontade dele, mas você precisa decidir obedecer. Ele te oferece sua sabedoria, mas você precisa estar disposto a abandonar sua própria compreensão. Você está disposto a isso? Está pronto para abrir mão do seu jeito de pensar e abraçar a perspectiva divina? Tem algo muito importante que eu preciso te falar. Buscar direção não é um evento único.
não é algo que você faz uma vez e pronto. Está resolvido para o resto da vida, não funciona assim. Buscar direção é um processo contínuo, é uma jornada diária, é uma disciplina que precisa ser cultivada, manhã após manhã, decisão após decisão, situação após situação. Você tem mantido essa constância? Tem buscado a Deus todos os dias? Ou apenas quando surge um problema grande? Porque veja, quanto mais você pratica essa comunhão diária, mais fácil fica ouvir a voz dele, mais natural se torna reconhecer sua direção, mais sensível você se torna aos movimentos do Espírito Santo na sua vida. Quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele estava revelando algo fundamental sobre a natureza da jornada cristã. Ele não disse que ele mostra o caminho, ele disse que ele é o caminho. Isso significa que seguir a direção de Deus não é apenas sobre tomar decisões corretas, é sobre ter um relacionamento íntimo com Jesus. É sobre caminhar tão perto dele que você naturalmente vai para onde ele vai. É sobre estar tão conectado com ele que seus desejos começam a se alinhar com os desejos dele. Seus pensamentos começam a refletir os pensamentos dele. Suas escolhas começam a expressar a vontade dele. Você tem buscado esse tipo de intimidade com Jesus? Tem investido tempo no relacionamento com ele? Sabe, muitas vezes a gente complica demais as coisas. A gente pensa que buscar a direção de Deus é algo extremamente complexo, que exige fórmulas complicadas, rituais elaborados, conhecimento teológico profundo. Mas a verdade é muito mais simples do que imaginamos. Buscar direção é simplesmente conversar com Deus como você conversaria com seu melhor amigo. É abrir seu coração de forma honesta e vulnerável. É apresentar suas dúvidas, seus medos, suas esperanças. É perguntar o que ele pensa sobre determinada situação. É pedir que ele ilumine seu entendimento. É declarar sua dependência dele. Você tem orado dessa forma, com essa simplicidade e sinceridade? Ou tem tornado a oração algo mecânico e distante? Outra coisa importante que preciso compartilhar com você é que às vezes a direção de Deus vem não através de uma revelação imediata, mas através de um processo de transformação do seu caráter. Às vezes ele não muda as circunstâncias externas, mas muda algo dentro de você. Às vezes ele não abre a porta que você quer, mas trabalha em você as qualidades necessárias para quando a porta certa se abrir, você estar preparado para atravessá-la. Você tem permitido que Deus faça esse trabalho interno? Tem se submetido ao processo de transformação que Ele quer operar na sua vida? Porque veja, muitas vezes a gente quer a resposta, mas Deus quer primeiro trabalhar o nosso coração. A gente quer a solução, mas Deus quer primeiro moldar o nosso caráter. A gente quer a direção, mas Deus quer primeiro nos ensinar a confiar nele independentemente das circunstâncias. Pense em quantas vezes você já orou por algo e a resposta não veio do jeito que você esperava, ou não veio no tempo que você queria. Como você reagiu nesses momentos? Ficou frustrado com Deus? Questionou se Ele realmente te ouve? Ou entendeu que talvez os planos dele sejam diferentes dos seus planos, mas são infinitamente melhores? Porque a verdade é que Deus sempre responde nossas orações. Sempre, mas nem sempre a resposta é aquela que esperamos. Às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, às vezes ele diz espere. E todas essas respostas são formas de direção. Todas elas revelam algo sobre o que ele está fazendo na sua vida e através da sua vida. Quando você acorda pela manhã e entrega seu dia nas mãos de Deus, quando você ora pedindo que Ele te guie, você está fazendo algo que vai muito além de apenas buscar respostas para suas dúvidas. Você está construindo uma história com Ele. Você está tecendo um relacionamento que vai se fortalecendo dia após dia. Você está criando memórias de fidelidade divina que vão sustentar sua fé nos momentos difíceis. Você tem guardado essas memórias? Tem se lembrado das vezes em que Deus te guiou no passado? Tem cultivado a gratidão pelas direções que Ele já te deu? Uma das coisas mais lindas sobre buscar a direção de Deus é que isso nos tira do centro e coloca Ele no centro.
Vivemos numa sociedade que nos ensina a ser independentes, autossuficientes, a confiar apenas em nós mesmos. Mas o reino de Deus funciona de forma completamente diferente. No reino de Deus, força é reconhecer fraqueza, sabedoria é admitir ignorância, vitória é se render. Isso vai contra tudo que o mundo ensina, não vai? Mas é exatamente assim que funciona. Quanto mais você reconhece que precisa de Deus, mais Ele se manifesta na sua vida. Quanto mais você admite que não sabe o caminho, mais claramente Ele te mostra a direção. Quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais Ele te preenche com a presença dEle. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem medo de buscar a direção de Deus porque tem receio do que Ele pode pedir de você? Tem medo que Ele te leve para lugares que você não quer ir? Que Ele te peça para fazer coisas que você não quer fazer? Que Ele te tire da sua zona de conforto? Muitas pessoas têm esse medo, mas vou te dizer algo libertador. Deus te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Ele sabe do que você é capaz. Ele enxerga o potencial que existe dentro de você. Ele vê a pessoa que você pode se tornar. E todos os caminhos para os quais Ele te dirige são caminhos que vão te levar a se tornar a melhor versão de si mesmo. A versão que Ele sonhou quando te criou. Você confia nisso? Confia que os planos dele para você são planos de bem e não de mal? Quando você ora pela manhã, quando você diz, Senhor, guia meus passos hoje, você está convidando Deus para participar ativamente de cada momento do seu dia. Você está abrindo espaço para que Ele opere através de você, para que Ele fale através das suas palavras, para que Ele ame através das suas ações, para que Ele transforme através da sua presença. Isso é algo tremendo. Isso é algo que deveria nos encher de admiração e reverência. O Criador do Universo, querendo usar você e eu como instrumentos dos propósitos dele na Terra. Você tem se visto dessa forma? Como um instrumento nas mãos de Deus? Como um canal através do qual Ele pode abençoar outras pessoas? Tem dias que você acorda e tudo parece estar dando errado, não é mesmo? O despertador não tocou. Você está atrasado. O trânsito está terrível. As coisas no trabalho não estão indo como planejado. É nesse tipo de dia que a oração da manhã se torna ainda mais crucial. Porque quando você já começou o dia buscando a direção de Deus, quando você já se ancorou na presença dele, essas situações adversas não te desestabilizam da mesma forma. Você tem uma paz interior que vem de saber que Deus está no controle. Você tem uma perspectiva eterna que te ajuda a ver além das circunstâncias temporárias. Você tem uma confiança que não depende de tudo estar indo perfeitamente. Você tem experimentado essa paz que excede todo entendimento? Essa paz que guarda seu coração e sua mente em Cristo Jesus? Uma coisa que eu acho fascinante é como Deus usa diferentes métodos para nos guiar. Às vezes, Ele usa as Escrituras, uma passagem que você lê e que fala diretamente para a sua situação. Às vezes, Ele usa outras pessoas, um conselho sábio, uma palavra profética, um testemunho que ressoa no seu coração. Às vezes, Ele usa as circunstâncias, abrindo e fechando portas, de formas que você não consegue ignorar. Às vezes, Ele usa aquela voz mansa e suave no seu interior, aquele conhecimento que vem sem palavras, aquela certeza que você não consegue explicar racionalmente. Tem uma promessa maravilhosa na Bíblia que diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você já experimentou isso? Já viveu essa renovação que vem de esperar na presença de Deus? Já sentiu essas forças sobrenaturais que são liberadas quando você deixa de confiar em si mesmo e passa a confiar completamente nele? Isso não é apenas poesia bonita. Isso é uma realidade espiritual que pode transformar completamente a forma como você enfrenta os desafios da vida. Quando você começa o dia buscando direção, você está essencialmente dizendo: Senhor, eu não sei, mas Tu sabes, eu não posso, mas Tu podes. Eu não vejo o futuro, mas Tu vês, eu sou limitado, mas Tu és infinito.
Essa declaração de dependência é, na verdade, uma declaração de fé, é uma demonstração de confiança, é um ato de adoração. Você tem enxergado a oração dessa forma? Como um ato de adoração, como uma expressão de fé? Ou tem visto apenas como um meio de conseguir o que precisa? Uma coisa que acontece quando você busca constantemente a direção de Deus é que seus desejos começam a mudar, sabe como? Você começa a querer o que Ele quer, você começa a valorizar o que Ele valoriza, você começa a enxergar as coisas da perspectiva dele. Isso não acontece da noite para o dia, é um processo gradual, mas é real, é transformador, é libertador. Você tem percebido essa mudança em você? Tem sentido seu coração batendo no mesmo ritmo do coração de Deus? Deixa eu te contar algo sobre a natureza da direção divina. Ela nem sempre vem como um mapa completo. Na maioria das vezes, Deus nos dá luz apenas para o próximo passo, não para toda a jornada. Sabe por quê? Porque se Ele nos mostrasse tudo de uma vez, talvez ficássemos assustados com os desafios à frente. Ou talvez nos tornássemos presunçosos, achando que podemos caminhar sozinhos. Ele nos dá luz suficiente para o passo seguinte, porque assim somos forçados a continuar dependendo dele, a continuar buscando, a continuar confiando. Você tem aceitado essa forma de Deus operar? Ou tem ficado frustrado porque ele não te mostra o quadro completo? Consegue confiar mesmo quando enxerga apenas um passo à frente? Quando Jesus orou no Getsemane, ele disse algo profundo. Ele disse: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Isso num momento de extrema angústia, num momento em que cada fibra do seu ser humano queria evitar o sofrimento que estava por vir. E ainda assim, ele escolheu a vontade do Pai. Ele escolheu o caminho da obediência, ele escolheu a direção divina, mesmo sabendo que isso significaria dor, sofrimento, morte na cruz. Você estaria disposto a orar essa mesma oração, a dizer não à sua própria vontade, e sim à vontade de Deus, mesmo que isso signifique dificuldades, mesmo que isso signifique renúncia, mesmo que isso signifique morte para seus próprios sonhos? Uma das coisas mais libertadoras sobre seguir a direção de Deus é que você não precisa mais viver com o peso de ter que descobrir tudo sozinho. Você não precisa mais carregar a responsabilidade de fazer tudo dar certo pela sua própria força. Você não precisa mais ter medo de errar, porque sabe que mesmo quando tropeça, Ele está ali para te levantar. Mesmo quando se desvia, Ele está ali para te redirecionar. Você tem experimentado essa liberdade? Tem sentido esse alívio de saber que não está sozinho carregando o peso da vida? Quando você busca direção pela manhã, você está essencialmente dizendo: Senhor, este dia é teu, não é meu, eu estou à tua disposição, não para servir minha própria agenda. Estou aqui para cumprir teus propósitos, não para realizar minhas próprias ambições. Isso muda completamente a forma como você enfrenta o dia, muda suas prioridades, muda suas reações, muda sua perspectiva. Você tem começado seus dias com essa atitude? Com essa entrega? Com essa disponibilidade? Tem dias que a direção de Deus vai te levar para lugares confortáveis, para situações agradáveis, para experiências que você vai adorar, mas tem dias que a direção dele vai te levar para lugares desconfortáveis, para situações desafiadoras, para experiências que vão te esticar, te moldar, te fazer crescer. Você está disposto a seguir em ambas as situações? Está pronto para obedecer tanto quando é fácil, quanto quando é difícil? Porque a verdadeira prova da nossa confiança em Deus não está em como seguimos quando o caminho é agradável, mas em como seguimos quando o caminho é árduo. Uma verdade que muitas vezes esquecemos é que Deus não está apenas interessado em nos levar de um ponto A a um ponto B. Ele está interessado em quem nos tornamos durante a jornada. Ele se importa com o destino, sim, mas se importa muito mais com o processo, porque é no processo que somos transformados, é na jornada que nosso caráter é moldado, é no caminhar que nos tornamos mais parecidos com Jesus. Você tem valorizado o processo? Ou só está focado no destino?
Tem percebido como Deus está te transformando enquanto te guia? Quando você começa o dia buscando direção, você está praticando algo que a Bíblia chama de andar no Espírito. Não é uma fórmula mágica, não é um ritual religioso. É simplesmente viver consciente da presença de Deus, é tomar decisões sob a influência do Espírito Santo, é permitir que Ele governe seus pensamentos, suas emoções, suas ações. Você tem vivido dessa forma? Tem andado no Espírito? Ou tem vivido na carne, guiado por seus próprios impulsos, desejos e raciocínios? Quando você busca direção pela manhã, você está essencialmente alinhando sua bússola espiritual. Você está ajustando seu GPS interno. Você está recalibrando seu coração para que ele bata no ritmo do coração de Deus. E quando você faz isso consistentemente, dia após dia, algo maravilhoso acontece. Você desenvolve um senso interno de direção, uma capacidade de discernir o que está alinhado com a vontade de Deus e o que não está. Mesmo em situações onde você não tem tempo de parar e orar longamente. Você tem desenvolvido esse senso? Essa capacidade de discernir espiritualmente? Tem dias que você vai acordar e não vai sentir vontade de orar, não vai sentir aquela conexão imediata, não vai sentir a presença de Deus de forma palpável. E sabe o que você faz nesses dias? Você ora mesmo assim, você busca mesmo assim, você confia mesmo assim, porque a jornada de fé não é baseada em sentimentos, é baseada em compromisso, em disciplina, em escolhas conscientes. Você tem mantido a consistência mesmo quando não sente vontade? Tem permanecido fiel mesmo quando as emoções não cooperam? Quando você busca direção, é importante também estar aberto para Deus te corrigir, para Ele te mostrar áreas da sua vida que precisam mudar, para Ele te confrontar com verdades desconfortáveis. Porque a direção não é apenas sobre aonde ir, mas também sobre quem ser. Não é apenas sobre fazer as coisas certas, mas sobre se tornar a pessoa certa. Você está aberto a essa correção? Está disposto a ouvir verdades duras? Está pronto para fazer as mudanças necessárias? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você realmente esperou por uma resposta de Deus antes de tomar uma decisão importante? Quando foi a última vez que você adiou uma escolha porque não tinha clareza da direção divina? Quando foi a última vez que você escolheu a opção que parecia menos vantajosa humanamente, mas que trazia paz espiritual? Essas perguntas revelam muito sobre como estamos realmente vivendo essa busca por direção. Se é algo teórico ou prático, se é apenas um conceito bonito ou uma realidade vivida. Quando você ora pela manhã, você também pode pedir que Deus te mostre não apenas o caminho, mas também te dê sabedoria para perceber as armadilhas, os desvios, as tentações que vão aparecer ao longo do dia, tentando te tirar da rota. Porque o inimigo não vai ficar parado vendo você caminhar na vontade de Deus. Ele vai tentar distrair, desanimar, desviar. Mas quando você está alertado, quando você está preparado, quando você está fortalecido pela comunhão matinal com Deus, você reconhece as ciladas e consegue evitar. Você tem pedido esse discernimento, essa proteção, essa sabedoria para reconhecer e evitar os perigos do caminho? Agora, se você ficou até aqui comigo, até este momento, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se agora, porque aqui você vai encontrar sempre orações poderosas, palavras que fortalecem sua fé, conteúdos que vão te ajudar a crescer espiritualmente. E não esqueça de deixar aquele like, porque isso me ajuda imensamente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que transforma vidas. E sabe o que mais eu quero te pedir? Que você deixe nos comentários agora a palavra guia-me, porque quando você escreve isso, você está fazendo uma declaração de fé, você está dizendo que confia na direção de Deus, você está se comprometendo a buscar a vontade dele, e eu quero ver quantos de vocês vão fazer essa declaração comigo. Combinado? Assista ao vídeo incrível que está aparecendo aí na sua tela agora. Não deixe de assistir, porque é uma continuação dessa jornada de fortalecimento espiritual que estamos fazendo juntos.
Que Deus abençoe você grandemente, que Ele te guie em todos os seus caminhos, que Ele ilumine seus passos e te dê sabedoria para cada decisão que você precisa tomar. Um forte abraço, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.